E aí pessoal, tudo bem? Sou Gil Marcos, o que é genial. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a associação de molas em paralelo. Bom, a gente já viu um pouco de força elástica, a gente já viu um pouco de molas em física. E nós vamos ver agora a associação de molas. Bom, é quando a gente usa mais de uma mola, né, ao mesmo tempo. Tem um vídeo também sobre a associação de molas em série, que eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo. Então vamos agora para a associação de molas em paralelo. O que é a associação de molas em paralelo? Bom, vamos supor que nós temos aqui, nós temos uma mola, nós temos outra mola e nós temos outra mola, né? E todas essas molas estão assim, ligadas em paralelo, ou seja, estão uma ao lado da outra. Elas não estão conectadas diretamente, mas nós podemos ver que essas duas barras de cima e de baixo estão todas ligadas por essas molas. Então está uma mola do lado da outra, elas estão em paralelo, tá? Uma do lado da outra. Essa é a chamada associação em série. Bom, meu desenho de mola não é muito bom, né? Mas eu acho que dá para entender que isso aqui são molas. Então, essa é a associação de molas em paralelo. Tá uma mola do lado da outra. Elas não estão ligadas diretamente, mas está uma do lado da outra. Ou seja, elas estão assim em paralelo, né? Deu para entender. Então, vamos supor que nós temos aqui uma mola 1. Essa aqui é a 1, eu vou chamar essa aqui de 2 e essa daqui de 3. Então, essa aqui tem uma constante elástica K1 e a 2 tem uma constante elástica K2 e a 3 tem uma constante elástica K3. E como que a gente vai resolver esse tipo de situação? Como que a gente vai trabalhar? Bom, a gente vai imaginar tudo isso daqui de um modo diferente. A gente vai imaginar tudo isso como se fosse uma mola só. Vai ficar mais fácil, né? Então deixa eu tentar redesenhar essa mola. Aí. Vamos imaginar essa situação como se fosse uma mola só, né? Porque é muito mais simples da gente trabalhar. E a gente vai descobrir qual é a relação para transformar essas três molas em uma só. Então, na verdade, o que existe são essas três, mas a gente vai imaginar que tivesse uma só. Então, vamos chamar essa daqui de mola resultante. Ou seja, ela é resultante, ela está substituindo aquelas três. E vamos dizer que ela vai ter uma constante elástica, Kr. Então, vamos dizer que sobre essas situações, aqui está agindo uma força F. E a gente vai imaginar que é a mesma situação, só que com uma mola só. Então, está de novo agindo aqui força F. É a mesma situação, a gente está imaginando que tem apenas uma mola. Então, a partir dessa força F, a mola 1 vai ter uma deformação x1, a mola 2 vai ter uma deformação x2, a mola 3 vai ter uma deformação x3, e a mola resultante vai ter uma deformação que eu vou chamar de xr. E a gente vai agora relacionar todas essas situações. Bom, só lembrando, aqui eu usei, por exemplo, 3 molas em paralelo para a gente trabalhar. Mas não importa quantas que estão em paralelo, né? O modo de relacionar é o mesmo, a gente já vai chegar lá. Então, nós sabemos que o quanto que deformar de 1 é o mesmo que deformar de 2, que é o mesmo de deformar de 3. Por quê? Vamos dizer que essa barra aqui embaixo, ela venha parar aqui em cima, de tanto que deformou. Bom, o tanto que deformou 1, a gente pode ver que deforma 2 e que deforma 3. A gente pode ver que a deformação, né, vamos supor que se deformou isso daí, subiu isso daqui. E a gente pode ver que isso é o mesmo tanto que vai subir da 1, que vai subir da 2, que vai subir da 3. Então, quando está associado em paralelo, as deformações são iguais. Então, a x1 é igual a x2, que é igual a x3. Que isso também é igual à deformação que vai ter na resultante. Né? Vamos supor que a mesma coisa suba aqui. A gente está imaginando que tem uma mola só, mas o quanto que deformou, o quanto que subiu aqui, é a mesma coisa. Então, a deformação das molas são todas iguais. Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Sabemos que força elástica é igual a constante elástica vezes a deformação. Então, vamos isolar aqui as deformações. Na verdade, vamos fazer outra coisa. Vamos isolar aqui as constantes elásticas. E antes da gente fazer isso, vamos pensar na força que está agindo. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vamos lá. Nós sabemos que essa força F ela está sendo distribuída. Então, aqui nós temos uma força que está agindo sobre a 1, que eu vou chamar de F1. Uma força que está agindo aqui sobre a mola 2, que eu vou chamar de F2. E
uma força que está agindo aqui sobre a mola 3, que eu vou chamar de F3. Bom, isso que está acontecendo é apenas a força F está se distribuindo nas molas. Mas nós podemos afirmar que a força F é a soma dessas molas, ela está sendo apenas distribuída. Então, F é igual a F1 mais F2 mais F3. Isso daqui, trabalhando em módulo. Então, o que a gente vai fazer? Nós sabemos que força elástica é a constante vezes o quanto que deformou. Então, não vamos nem isolar mais as constantes, não vamos fazer isso. Para ficar mais simples, vamos apenas substituir aqui. Então, vamos lá. A força, aqui, essa força F, é a força que está agindo tanto aqui como aqui. Mas a força F, nós podemos ver que na situação aqui da mola resultante, é a única força que tem lá. Então, aqui a força F é igual a constante da resultante vezes a deformação que vai ter na mola resultante. Então, F é KR vezes XR. Isso é igual a... Quanto que é F1? Bom, F1 é a constante da 1 vezes a deformação da 1. Mais, quanto é F2? É a constante da 2 mais... Opa, mais não. Vezes a deformação da 2. Mais a constante da 3 vezes a deformação da 3. Né? Então, vamos continuar aqui as nossas resoluções. Mas o que a gente sabe? A deformação da 1 é igual à deformação da 2, que é igual à deformação da 3, que é igual à deformação da resultante. Então, esses XR e X1, X2, X3 é tudo a mesma coisa. São coisas iguais. Então, a gente pode cortar de todos. Ou seja, a gente está dividindo tudo por exemplo, XR. Mas XR é igual a X1, que é igual a X2, que é igual a X3. Então, como isso daqui é tudo igual, a gente pode cortar. Então, onde a gente vai chegar? A gente vai chegar aqui, a constante elástica da mola resultante igual a constante elástica da mola 1, mais a constante elástica da mola 2, mais a constante elástica da mola 3. Isso nessa situação aqui que a gente tem, que a gente imaginou 3 molas. Mas se a gente tivesse 4, 5, 6, tanto faz. A constante elástica da mola resultante é a soma das constantes elásticas das molas que estão associadas em paralelo. Então, aqui achamos um modo de relacionar essas molas. Né? A resultante, que é uma que a gente imaginou que está lá, na verdade não está. O que está são as molas em paralelo. Mas a gente imaginou essa resultante para ficar mais fácil. Então, vamos aqui, para encerrar, ver um exemplo bem simples. Então, vamos imaginar que nós temos 3 molas. Uma mola aqui e uma mola aqui. Essas molas estão associadas em paralelo, como a gente pode ver. Vamos dizer que a primeira ela tem uma constante elástica 50 newtons por metro. A segunda tem uma constante elástica 60 newtons por metro. E a terceira tem uma constante elástica 40 newtons por metro. E vamos dizer que age aqui uma força F que tem módulo de 200 newtons. A pergunta é, quanto que nessa situação vai ter de deformação? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar isso tudo como uma situação em que nós temos apenas uma mola, que também está aqui agindo uma força F igual a 200 newtons. E aqui vai ter, essa mola resultante vai ter uma constante elástica K, por exemplo. Então vamos resolver um exercício. A constante elástica K, a gente sabe como as molas estão associadas em paralelo, vai ser a soma das constantes elásticas. Então K é 50, que é a constante da primeira, mais 60, que é a constante da segunda, mais 40, que é a constante da terceira. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 150 newtons por metro. Então, nós sabemos que força elástica é a constante elástica vezes a deformação da mola. Então, nós descobrimos a constante elástica da mola resultante e a força que está agindo sobre a resultante, que é 200. Então, o que nós podemos fazer? Vamos substituir. Nós vamos chegar aqui, 200 é igual a 150 vezes a deformação que a gente teve. Vamos dividir os dois lados por 10, onde nós vamos chegar aqui, x é igual, dividindo os dois lados agora por 15, isso é igual a 20 sobre 15. Dividindo tudo por 5, isso é igual a 4 sobre 3 metros. Então, nessas situações, nós temos 3 molas associadas com essas constantes elásticas, quando age uma força de 200 newtons, há uma deformação de 4 sobre 3 metros.
Então é isso. Essa é a associação de molas em paralelo. Bons estudos, um abraço e até a próxima.